Aos 23 anos e no final da gestação, ela descobriu que a filha seria especial. De lá para cá, muita coisa aconteceu e Thaís se tornou uma mãe atípica com muito orgulho. Foram mais de 17 cirurgias e uma série de desafios diários incorporados à rotina. Entre eles também a busca pelos direitos junto ao SUS e aos planos de saúde. Eu converso com Thaís Rigol, uma jovem mãe atípica de Campo Grande, que agora decidiu compartilhar todo o conhecimento que adquiriu com essa experiência nas redes sociais para ajudar outras mães. Eu sou Glória Vilauba e este é o Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, direto, completo e sem censura. Seja bem-vinda, Thaís, ao Na Íntegra Podcast. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, sou muito feliz de estar aqui. Thaís, você agora, nessa altura, né, que você já tem bastante experiência com esse cuidado com a sua filha, Luísa, você tomou uma decisão, que foi mostrar a sua rotina, a sua vida, a sua experiência nas redes sociais para ajudar outras mães. Por que você teve essa ideia? Muitas mães te procuravam? Ou te procuram, né? Assim, no início, quando eu ganhei a Luísa, eu não tive esse suporte, né? Então, assim, eu sofri muito. Sofri muito em relação a saber o que eu sei hoje, a ter essa instrução. E eu vejo poucas pessoas falando sobre isso, né? E na minha troca, na minha experiência de tudo que já aconteceu com a Luísa, e o pouquinho que eu revelava, né, no dia a dia, me conectei com muitas mães. Muitas mães atípicas, muitas mães perguntando sobre terapia. Por que a Luísa usa isso? Isso tudo é pelo convênio? Mas eu tenho um convênio, eu não tenho isso. Como que eu faço para ter acesso nisso? Eu senti uma necessidade de instruir as pessoas na forma de fazer a maternidade atípica um pouco mais leve. Então, eu tive essa virada de chave, na verdade, numa lavanderia de autoatendimento. Eu fui lá e eu encontrei uma conhecida. E ela perguntou da Luísa e a gente tinha acabado de chegar aqui em Campo Grande em maio. Tinha passado aí o período de 6 cirurgias, tudo. E ela perguntou, nossa, você passou por tudo isso? E eu conversando com ela. E aí tinha uma outra senhora assim sentada. E ela falou, desculpa, mas quantos anos tem sua filha? Eu falei, vai fazer 7 anos. Ela falou assim, eu tenho um filho também especial. Eu falei, é? Eu falei, o que ele tem? Ela, paralisia. Eu falei, quantos anos ele tem? 22. Aí eu olhei e falei, e ela, eu tô vendo você falar aí, como que você tem home care, tudo isso? Daí eu falei assim, ela tem plano de saúde, né? Expliquei um pouquinho pra ela falou assim, mas eu tenho há 22 anos. E eu nunca tive acesso a isso. Eu compro todos os materiais do meu filho, eu nunca tive ninguém pra me ajudar. E agora fiquei esperando na fila do Cotolengo por 3 anos. Eu comecei a trabalhar, ela trabalhava na lavanderia, aí que eu fiquei sabendo. E eu comecei a trabalhar agora porque eu consegui a vaga no Cotolengo. Porque por esses 22 anos minha vida foi exclusivamente para cuidar dele. E aquilo eu falei assim, mulher, você paga 22 anos um plano de saúde? Ela falou, paga, é nacional, né? Fui mais a fundo do como era o plano dela. E ela falou assim, e eu não tenho nada disso. Agora que um fisioterapeuta vai atender ele em casa, mas tudo que eu queria, eu tinha que recorrer ao SUS. Ele toma uma dieta específica, consegui pela Casa da Saúde, mas já tem meses que não tem. Eu falei assim, isso é tudo obrigação do plano. Mas como eu consigo isso? Eu falei, gente, eu preciso instruir, eu preciso que as pessoas... lógico que é um caminho longo, é um caminho que a gente tem de negativas. Nós, mães atípicas, levamos muito não atrás do sim. Mas esse sim chega, porque tem meios, tem liminar, tem advogados, inclusive especialistas nessa causa, tem advogados, conheço 2, 3, que fazem, inclusive, essas ações beneficentes que entram com essas causas sem cobrar nada. Então, tudo isso é informação importante que você, entrando em contato com as mães, percebeu que elas estavam sedentas por esse tipo de informação, né? Exatamente. Agora, para quem está assistindo o Na Íntegra, explica um pouquinho sobre a situação da Luísa, para as pessoas entenderem e conhecerem, né? A Luísa, ela vai fazer 7 anos, dia 10 de agosto.
Ela nasceu com hidrocefalia, ela tem uma síndrome de Turner, uma fenda palatina, então o salzinho da boca dela é todo aberto, ela não tem o lábio leporino, é só dentro mesmo a fenda palatina, porque tem uma diferença, as pessoas se confundem em relação a isso. E ela tem epilepsia estrutural. A Luísa, ela já fez 16 cirurgias ao longo desses 6 anos de vida dela. Nos primeiros meses de vida, né, ela nasceu aqui em Campo Grande e os médicos falavam que ela não precisava de cirurgia. Era uma hidrocefalia moderada e aquilo levou a gente acreditar, agradecer, porque no primeiro momento, quando fala que o filho não precisa de uma cirurgia, você, a primeira coisa, agradece, para depois você começar o entendimento. E hoje eu entendo que esses 5 meses que a gente ficou aguardando foi decisivo para um atraso muito grande na vida da Luísa. Então foi quando eu troquei de médica, de neurocirurgia aqui em Campo Grande mesmo, e ela olhou pra mim e falou assim: você tem um plano de saúde que é ótimo em São Paulo. Vai pra lá, você tá perdendo tempo. Porque, no meu ver, a sua filha precisa de cirurgia. Mas eu não sou neurocirurgião, sou neuroclínica. E eu preciso de um atestado de um neurocirurgião que ela não precisa. E cheguei lá, o neuro falou assim pra mim: ela precisava de cirurgia ainda no seu útero. Então foi um erro médico que aconteceu? Foi um erro médico. Na minha primeira translucência nucal, dava pra ter visto a hidrocefalia da Luísa. Não foi visto pela médica, não foi laudado, e nisso a hidrocefalia dela foi crescendo, ela desenvolvendo e passou despercebido. E eu descobri isso com 35 semanas. Então, mesmo com 35 semanas, eu podia ter feito essa intraútero, que ela ia nascer já com a hidrocefalia corrigida e não passaria por esse processo de atraso, todos esses atrasos que ela teve nesses 5 meses. Então, assim, ela sofreu muito nos 5 meses porque ela tinha dor de cabeça. A cabecinha dela, tem até fotos, bastante no meu Instagram. Era o rostinho dela, assim, chegava aqui na parte da cabeceira maior. Só que, assim, não era tão maior quanto você coloca lá no Google, hidrocefalia aparece. Não, realmente parecia uma coisa moderada. Então, nisso confortava o coração ao mesmo tempo, mas o estado clínico dela dizia outra coisa. E os médicos não se atentavam pra isso. Ela vomitava. Ela só dormia, o tempo que ela tava acordando, ela tava chorando e vomitando. E hoje a gente sabe que era de dor. A dor fazia ela vomitar, porque a pressão intracraniana era muita. E aí, isso, quando eu cheguei em São Paulo, ele falou: não, a gente achou que ele ia marcar a cirurgia, né? Ele falou: não, vocês não estão entendendo. Daqui, é agora. Ela vai internar amanhã, ela tá operando. Então você sente uma grande diferença nesse atendimento especializado? Com certeza. Com relação a São Paulo? Não tem como a gente comparar pelo tamanho dos centros, né? Isso, lógico que tem lá, não, é muito mais desenvolvido, né? A capital. Do que aqui. Aqui é uma capital meio interiorizada, a gente fala ainda. Vai demorar muito para chegar aos recursos que tem lá, mas aqui eu sinto uma despreocupação. Então, Thaís, para uma mãe que não tem condições, por exemplo, de levar o filho até São Paulo, como você teve, o que você diria? Eu digo liminar. Porque o SUS, ele tem uma fila imensa. O SUS, graças a Deus nós temos o SUS, eu falo assim, graças a Deus, porque ele libera coisas que às vezes o plano de saúde não libera. Isso o problema do SUS é os caminhos que você tem que ter para chegar até ele. Para você ser bem atendida e um atendimento especial. Caiu lá, você é centenas, milhares de pessoas na sua frente, na sua fila, seu filho é mais um. Mas o SUS, ele tem a mesma obrigação de que um plano de saúde. Então, você entrar com uma liminar, às vezes salva a vida do seu filho. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma mãe que eu conheci recentemente, através de uma outra mãe, porque o filhinho dela vai colocar bolsa de colostomia. E ela trata com um médico do SUS, já era para ter operado, e agora que a barriga do neném tá imensa, se ele conseguir defecar, o médico falou: a gente vai ter que operar, só que a fila do SUS, eu não sei quando vai ser. Ela falou: eu tô desesperada. Entrou com a liminar de urgência, caiu na mãos do juiz. O juiz determinou: o SUS tem que pagar a cirurgia dele com o médico que ela quiser.
ela tem que passar 3 relatórios, né, orçamentos da cirurgia. E aí ela falou, entrei com a liminar no SUS e o menininho vai operar, se eu não me engano, era essa semana já. Então, acionar a justiça é o melhor caminho. Aí procura a defensoria ou procura um advogado? Então, se você procurar um advogado, as coisas acontecem mais rápido. Né? Tem essa parte, mas assim, eu falo, isso é investimento. E existem advogados que abraçam a causa. Existem advogados que sentem a nossa dor. Eu mesmo tenho 2, 3 para indicar. Você conhece essa rede já, né? Conheço essa rede. Então, assim, conhece a nossa dor e eles vão em busca. Então, quer dizer, Thaís, você já tem um know-how. Você adquiriu uma experiência que muita gente hoje que vive esse drama, né? De ter um filho atípico que necessita de atendimento médico frequente, como é o caso da Luísa. Você construiu na experiência, na batalha, na luta diária, uma lista de contatos. Sim. Que você sabe que são certeiros, que você vai buscar e você vai conseguir. Sim, exatamente. Eu sou muito crítica em relação a isso. Eu sou muito crítica com quem tem acesso à minha filha, eu sou muito crítica com o médico que me dá um diagnóstico, a forma com que o médico trata minha filha, como que me trata. Então, eu falo que eu tenho uma lista de pessoas favoritas do mundo. E nessas estão as pessoas que lidam com a minha filha. Então, isso é médico, enfermeiro, é advogado, é plano de saúde, é home care, é tudo. Então, assim... Agora, uma pergunta mais delicada. Eu sei que a intenção é ajudar, né? Mas você acaba, de uma certa forma, expondo a sua filha. Sim. Você se questionou sobre isso antes de tomar a decisão? O que passou pela sua cabeça? Sim, eu me questionei e eu até, assim, tenho uma certa limitação. Até que ponto eu vou expor ela. Você sabe que vai haver críticas, né? Sim. Vai ter gente que gosta e vai ter gente... São os haters da internet. Sim. Eles existem e são muito atuantes. Com certeza. Então, assim, você sabe disso, né? Eu sei disso, mas eu ainda não tive contato com essas pessoas. Então, espero que não tenha. Então eu não sei como que eu vou lidar em relação a isso. Porque é algo que eu falo, a gente mata um leão por dia, vive um dia de cada vez, né? Então, assim, eu ainda não sei exatamente como que vai ser quando eu receber essa crítica. Mas você tem essa consciência que ela pode acontecer. Mas eu tenho essa consciência, acontecer. Sim. E, assim, eu tenho muito cuidado com a rotina da Luísa, eu tenho muito cuidado em respeitar a Luísa. Então, assim, eu filmo bastante ela, no acordar, mas quando ela dá tchau pra câmera, eu já sei que ela não quer mais aparecer. Então, assim, aí eu volto a câmera pra mim, tal, falo mais alguma coisinha e vou fazer a rotina dela. Então, assim, a minha prioridade de vida vai ser sempre ela. É isso que eu falo. Eu não vou deixar que a internet me consuma ao ponto de eu expor ela de uma forma em que cause uma insegurança nela ou uma irritabilidade. E porque proteger ela a imagem dela também, proteger a imagem dela também. Então, assim, eu quero, sim, vincular a nossa rotina para ajudar outras pessoas. Hoje você vive para cuidar da Luísa. Sim, vivo. E eu sou maquiadora também. Então, assim, por muito tempo, eu sou maquiadora há 10 anos já. E por 5 anos, praticamente, eu parei totalmente a minha vida. Fiz alguns atendimentos, eu trabalho em alguns salões que me chamam de freelance, tem alguns até que querem me pegar fixo, mas eu falo, não consigo. Por quê? Porque a minha rotina é dela. Então, assim, um dia que ela não acorda bem, eu não posso virar pro salão e falar, não, hoje eu não vou trabalhar. Então, assim, eu sempre, depois que a Luísa nasceu, eu faço meus atendimentos domiciliares, ou as pessoas vão na minha casa, eu fiz um pequeno estúdio lá. Mas eu sempre exponho muito isso, por quê? Porque se eu vejo já que ela não tá bem um dia anterior, eu já falo, olha, eu não vou conseguir te atender, eu acho melhor eu desmarcar. E já até nisso eu já tenho para quem direcionar. Eu já falo com meus amigas maquiadoras, amiga, eu tenho uma cliente amanhã, não vou conseguir, a Lulu tá assim, você não atende para mim, que horário? Mudam a agenda e faz isso. Aos 23 anos, quando você teve a Luísa, né? Que você disse até que foi um parto difícil, um parto que não deveria ter sido normal, que você ficou muitas horas além, né? Ela teve sofrimento fetal. Sofrimento fetal, isso prejudicou também o desenvolvimento dela. Mas, enfim, hoje, 7 anos, quase 7 anos depois, você sente que houve um salto enorme na sua maturidade? Você amadureceu antes do tempo com essa vivência, com relação às outras mulheres da sua idade? Com certeza. Eu já tenho essa certa dificuldade em me enquadrar na minha rotina de amigos, sabe, eu tenho amigas, assim, que é de anos, que é ainda do meu tempo, sei que eu não era mãe,
Elas não são mães também, a maioria são 2 ou 3. E esse afastamento acontece natural, né? Mas assim, na minha rotina, como maternidade atípica, tem horas que eu olho para algumas coisas e falo, gente, vocês não têm noção do que é problema na vida, sabe? E isso acontece, a minha maturidade, assim, chegou muito rápido, de uma forma dolorosa, mas ela veio para agregar. Eu falo que eu sou uma Thaís antes da Luísa, e eu sou outra, ela veio para me transformar. Transformação mesmo. Uma A gente já transformação. falou um pouquinho sobre saúde, acesso, direitos, né? Do que você já construiu de conhecimento. Vamos falar sobre educação também. A Thaís, não, eu estou confundindo o nome, a Luísa. A Luísa vai fazer 7 anos, né? Ela tem um desenvolvimento cognitivo até uma certa forma normal e ela precisa estudar. Como tem sido esse desafio para você? Então, quando as terapeutas viraram pra mim e falaram, Thaís, eu acho que é bom a Luísa ser integralizada no ambiente escolar. Aquilo, meu coração disparou, eu falei, meu Deus, vou ficar 5 horas longe da minha filha, um monte de criança. Nossa rotina, porque a Luísa não anda, a Luísa não fala. E por mais que ela entende o mundo afora, a gente tem um jeito de proteger, né? Então, assim, de cuidar, de entender ela, que eu não sei como que fora do meu olhar isso aconteceria no âmbito escolar. E só que eu falei, eu li 2 coisas assim, tem que fazer, vamos fazer. E eu fui atrás. Se eu não falar pra você que eu fui em todas as escolas de Campo Grande, eu fui em 90% das escolas, porque até então a gente fala, se a gente pagar, a gente tem um atendimento melhor. Isso você está falando da rede particular? Rede particular. E eu tive uma decepção. Então, assim, para não falarem não para minha filha, colocavam 10 mil empecilhos, porque a Luísa, ela desenvolveu uma epilepsia em que ela tem crises convulsivas. E nisso ela teria que ter acompanhamento de enfermagem durante o período da escola. Então, assim, é mais uma pessoa para ir na escola, uma pessoa para acompanhar, ela se alimenta por sonda, passa por bomba, então no horarinho dela é só a profissional que pode fazer isso, ou eu, no caso. E muitas escolas, não, eu não posso aceitar a profissional, não, a profissional tem que ser enfermeira e pedagoga junto. Colocava, assim, 10 mil empecilhos. A escola não tem rampa, não tem, sabe, umas coisas assim, que eu falava assim, meu Deus, vamos pra mais uma. E aí até que chegou uma que encaixou e eu estava com muito medo. Assim, eu não estava preparada para aquilo. E isso foi em janeiro, né, que eu fui buscando. Quando chegou em fevereiro, queria iniciar as aulas, a Luísa internou. No que ela internou, a gente descobriu essa epilepsia dela, que ela estava tendo bastante crises. E nisso a neuro falou, Thaís, eu acho que não é horário, não é o momento certo da Luísa entrar nesse ambiente escolar, porque fica muito doente e tal. E eu falei, tudo bem. Fui lá na escola, falei, olha, então não é pra ser, graças a Deus, né? A gente fica assim. E a escola me avisou, olha, você já fez a matrícula dela, então agora a gente vai ter que informar a CEMED, eles vão vir atrás de você. E se você não matricular ela, né, conforme, porque ela já teve um laudo em que ela poderia estudar, então agora reverter isso, você vai ter que se explicar e tal. E eu falei, não, tudo bem, porque senão o conselho tutelar vai atrás de você. Eu falei, tudo bem. Saí de lá. Fui na CEMED, expliquei toda a situação, aí o rapaz me deu uma solução. Olha, você pode matricular ela na rede municipal, mais próxima da sua casa, e a gente disponibilizar uma professora para ir até sua casa. Aí disse, eu preciso de um laudo em que ela não pode frequentar por conta disso, me explicou tudinho como é que eu teria que fazer, pedir para a médica esse laudo. Mandei um áudio pra neuro dela na hora. Doutora, eu preciso de um laudo assim, assim, assim. Ela laudou. Levei na CEMED. Fiz todos aqueles pedidos. Eles me disponibilizaram. Tem uma vaga no Consuleza, que é mais próximo da minha casa. Fui lá, fiz a matrícula dela. E foi muito rápido. Eu achei que era algo que ia demorar, mas graças a Deus foi muito rápido. Em cerca de 15 dias a Luísa já estava estudando. Então hoje a professora vai em casa. Nós não temos gasto nenhum em relação a isso. Ela é uma professora de educação especial especializada há 17 anos nessa área. Então, ela tem uma bagagem, assim, maravilhosa. E eu falo que foi encontro de almas. Porque ela e a Luísa se conectaram de uma forma. E ela vai em casa todos os dias, 3 vezes na semana, 2 horas por dia. Das 9 às 11 da manhã.
Então é terça, quarta e sexta, que é a hora da aulinha. E a Luísa pegou a rotina que ela sabe que é a hora da aula dela. Então ninguém fica com ela ali, ela estuda lá no meu estúdio. É ela e a prof, e ela faz tudinho. Aí no final do semestre, ela se formou ano passado na pré-escola, teve formatura, eu levei ela na formatura para receber o canudo e tudo. E você vê o salto de desenvolvimento que ela teve. A gente fica pensando assim, mas é só mais uma terapia, né? Mas não. Gente, é importantíssimo, porque pelo menos a Luísa, ela tem um desenvolvimento muito bom. Ela tem uma percepção do mundo, das coisas, ela tem uma curiosidade. E hoje você falar pra ela qual que é o amarelo, ela pegar o amarelo... É uma grande conquista, né? É uma grande conquista. Uma grande conquista. E isso tudo é trabalho dessas professoras. Então, teve 2 semanas atrás, eu falei sobre esse tema no meu Instagram, e uma das professoras que me segue falou pra mim, Thaís, eu vou dar uma formação para professoras da educação especial. Você poderia fazer um relato? E eu falei, claro, me manda esses vídeos que você falou. E eu fiz vários vídeos pequenos para ela usar o que ela quisesse. E eu, de certa forma, participei dessa formação. Por quê? Porque eu também acho importante essa parte de humanização entre a professora e a família. Claro. Entendeu? Entre você ter aquele cuidado, aquele olhar, porque não é só ela, não vai lá lecionar para minha filha, alfabetizar a minha filha, mas ela tem que entender da paciente, da aluna dela, que é uma paciente também. Então, ela tem que entender as limitações, ela tem que entender de que forma que ela vai... A Luísa é muito musical. Então, tudo que eu trabalho com ela, eu canto, musiquinha. Então, ela é muito musical. Então, a professora percebeu isso, a professora já chega cantando a música do Bom Dia, falando a data pra ela, o alfabeto é cantado, é tudo cantado. Então, ela associa aquilo. Então, eu falo pra Márcia, ela já dança. Começa a dançar. Porque ela associa. Então, ela vê bastante YouTube e as letras falam. Ela já sabe até qual que é a capa de tela das músicas que a Pro coloca. E ela fala, aí eu falo o quê? Aí ela dança, eu falo, é a Pro que você quer? Bate palma, que é o sim. Então, assim, essa comunicação é importante, a Pro e a aluna ter. Então, isso que eu quis passar, para eles conhecerem a fundo o aluno. Não só ir lá fazer o trabalho e ir embora. Como que teve algumas mães que já me relataram isso. Não tá dando certo, não tem uma dinâmica. Um envolvimento, né? Não, ele fica lá disperso. Essa foi uma das questões que me chamaram a atenção quando você conversou comigo um pouco antes, dizendo, muitas vezes o que a gente nota é que falta o olhar especial para a criança especial. Não é um olhar comum, é um olhar especial, né? E aí essa questão de você se encorajar, mostrar a sua história, participar, colocar na rede social, participar as pessoas sobre isso, pode fazer com que muitas que hoje estão vivendo, por exemplo, um momento de diagnóstico, um momento em que a tendência é se recolher ou negar o que está acontecendo, ou ficar extremamente aflito e até depressivo, com medo da vida, a internet, quando a gente procura, ela é um alento. Não é, Thaís? Exatamente. Então, naquele momento de extrema fragilidade, você está em casa sozinho ali, olhando na internet, de repente você encontra um conteúdo que pode ser uma luz. Uma luz. É uma luz. É igual quando, por exemplo, em outubro... Deve ter acontecido isso com você também, né? Exatamente. Em outubro foi uma das minhas maiores desafios, assim, né? A Luísa já tinha passado por diversas cirurgias. E aí, em outubro, ela começou a fazer fezes pela vagina e a gente diagnosticou uma fístula retovaginal. E, por incrível que pareça, foi a primeira vez em que eu não queria levar ela para São Paulo, eu queria fazer a cirurgia dela aqui com a doutora Silvia Giroldo, mas não tivemos tempo hábil do convênio conseguir organizar tudo para operar, e era algo urgente. Então, falei com os médicos dela de São Paulo, ele falou, espera até sexta, se sexta não conseguir resolver aí, em Campo Grande você traz pra ela, segunda a gente opera. E assim eu fiz, não resolveu, eu coloquei ela no avião e fui. Só que nesse período todo, eu nem me toquei do que era isso. Eu não fui pesquisar no Google, eu não fui me integrar do assunto, eu não me preparei. Eu só queria resolver aquele problema porque ela poderia acarretar em problemas maiores.
E eu simplesmente fui, ela chegou, fez a cirurgia, e quando ela voltou pra UTI, que eu me deparei com que era um desvio do intestino, uma bolsa de colostomia, eu travei. E eu travei, e eu não tive essa informação, eu nunca tinha pesquisado com ninguém que teve filho assim, com ninguém que passou por isso. E eu travei, eu não conseguia olhar, eu chorava, eu não conseguia limpar. Então, assim, as enfermeiras, eu sempre fiz tudo na Luísa porque eu falo, ela sente confiança em mim. Então, eu sei até onde eu posso ir, eu falo, a mamãe vai devagar. Então, assim, ela é aceitiva para tudo. E naquele momento eu não consegui. Eu vi aquilo que fica, né, uma parte do intestino exposta, não é uma coisa fácil de você lidar. E é o filho. Eu falo que se eu estivesse passando em mim, seria mais fácil a minha aceitação do que eu ver nela. E aquilo me doeu muito. E aí eu vi que essa minha não preparação, essa minha falta de informação, me fez travar. E que aquilo não poderia acontecer mais porque eu precisava cuidar da Luísa. Então foi que eu fui vendo aos poucos, a psicóloga foi conversar comigo. Foi uma das poucas vezes que o psicólogo foi conversar comigo em hospital, porque eu sempre tive uma cabeça muito tranquila. Sempre me mostrei muito forte, muito, muito tranquila mesmo na forma de levar as coisas, porque eu tenho muita fé em Deus. Então, eu falo, se aquilo aconteceu, Ele vai tirar a gente da situação e vai dar tudo certo. E eu caí, não fazia. E aí chegou o momento alta da UTI. Que até na UTI as enfermeiras que fazem tudo. A alta da UTI, vai pro quarto. No quarto é a mãe. Não tinha outra pessoa. Ali eu estava sozinha, minha mãe não conseguiu ir, foi tudo de última hora. São Paulo tem custo alto. O pai da Luísa também não foi. Ele foi só na cirurgia, só podia ficar lá 24 horas e voltou por conta do serviço dele. E era eu. Eu tinha que fazer. Eu não ia ficar apertando o botão lá toda hora que a Luísa precisasse limpar a bolsa de colostomia. E aí aquilo foi assim, eu falo, matei um dragão imenso. E eu não tinha acesso a nada, a tipos de bolsa de colostomia. A pele da Luísa é uma pele super sensível, ficou na carne, porque no hospital eles me deram uma bolsa padrão, que é de todo mundo, muito grande, ela pequenininha. E aí foi que eu tive o primeiro acesso, eu falo, a luz no fim do túnel, que uma das enfermeiras lá da parte pediátrica olhou pra mim e falou, mãe, tem um centro de ostomia, começa a pesquisar e tal. Eu vou ligar na Coloplast, vou ver se uma enfermeira vem aqui te dar uma aula sobre. Na mesma tarde, a enfermeira apareceu lá com uma linha vasta, assim, de marcas de colostomia, do que fazer. Mãe, ela precisa, me orientou em tudo. Mãe, ela precisa de uma bolsa convexa, assim, você vai fazer isso, aquilo, me ensinou, me deu uma aula. E aquilo eu me senti abraçada. Porque era algo que estava tão difícil pra mim, eu tinha que fazer, não tinha conhecimento, e cada vez que eu olhava para aquilo, de verdade, até me dava náusea, eu não conseguia, tava muito além, sabe, de mim, assim, foi um momento muito difícil pra mim como mãe. E aquilo, ela veio e me apresentou uma solução, eu falei, meu Deus, agora eu tô no céu. Eu até fiz um assunto sobre isso no meu Instagram, falando para que as pessoas que são ostomizadas procurem e tal. E a pele da Luísa recuperou. Hoje eu tenho acesso à bolsa exata que a Luísa tem que usar. Eu troco a placa de colostomia, eu coloco a bolsa. Eu virei uma especialista. Uma especialista em colostomia. E aí eu falei, gente, as pessoas precisam. Porque a colostomia salva vidas. Se a minha filha não tivesse, precisam ter saber. acesso à informação. Thaís, olha, pra gente encerrar, só queria que você, em poucas palavras, definisse a sua filha pra você. Poucas palavras. Ela é luz, ela é inspiração, ela é o amor da minha vida. Assim, eu falo que ela nasceu pra me fazer renascer. E ela é o amor de Deus. Você olha nos olhos dela, assim, você vê o amor de Deus, o brilhinho de amor pela vida. Quem quiser conhecer e saber mais sobre a rotina da Thaís e da Luísa, deve procurar qual endereço no Instagram? Thaís Rigol, é com HY.
E lá vocês vão encontrar tudo da rotina dela. Inclusive, ela é muito esperta e muito sapeca. Vocês vão amar a rotina dela, assim, ela é muito inteligente. Thaís, eu desejo para vocês, então, muito sucesso nessa nova empreitada na rede social. Muito obrigada. E que a vida seja plena e muito feliz para vocês. Obrigada pelas informações, tá? Muito obrigada. Valeu. E para você que está aí acompanhando na íntegra podcast, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, além de seguir a Thaís, claro, né? E fique sempre ligado nas notícias de Mato Grosso do Sul no Campo Grande News. Conteúdo de verdade. Valeu!